Olá, amigos do canal Proibido, espero que todos estejam bem. Hoje é dia de Terça do Terror e a noite está perfeita para calafrios. São 4 relatos reais de Minas Gerais que vão te deixar arrepiado. Tem coragem? Então se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e comente se já ouviu lendas assim. Vamos começar. Relato 1. Guardião da Noite. Era uma noite fria em Lavras, e o cemitério municipal parecia engolir a luz da lua cheia. Eu, Rafael e meu amigo Tiago havíamos decidido explorar o lugar depois de ouvir as histórias de Dona Maria, minha avó. Ela sempre dizia que o cemitério guardava segredos mais antigos que a própria cidade, e que uma entidade, o Guardião da Noite, protegia as almas que ali descansavam. O cheiro de terra molhada e musgo invadia minhas narinas, e o silêncio da noite parecia gritar em meus ouvidos. Enquanto caminhávamos entre os túmulos, o portão de ferro enferrujado rangia ao longe, como se algo o tivesse tocado. Tiago, sempre mais corajoso, riu e disse: "É só o vento, Rafael." Mas eu sabia que não era. Um vazio opressivo tomou conta de mim e senti um olhar invisível me perseguindo. Minha avó contava que o Guardião da Noite aparecia para aqueles que profanavam o descanso dos mortos. E eu começava a acreditar que estávamos prestes a descobrir se ela estava certa. O ar ficou mais pesado e o som de galhos secos quebrando ecoava ao nosso redor. De repente, uma sombra alta e encapuzada surgiu entre os túmulos. Seu manto parecia engolir a luz da lua. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua presença era tão pesada que minhas pernas tremiam. "Vocês não pertencem a este lugar." Uma voz grave ecoou, como se viesse de dentro da minha mente. Meu coração trovejava em pânico, e eu só conseguia pensar nas histórias de Dona Maria. Tiago, que até então parecia destemido, ficou pálido e sussurrou: "Rafael, o que é isso?" Antes que eu pudesse responder, a figura avançou, flutuando a poucos centímetros do chão. O frio que emanava dela era insuportável, e senti como se algo apertasse meu peito. "Deus me proteja", murmurei, lembrando das orações que minha avó me ensinou. Peguei o terço que ela havia me dado e comecei a rezar baixinho, enquanto Tiago gritava para corrermos. Mas meus pés estavam congelados, como se a própria terra me segurasse. A figura parou a poucos metros de nós, e por um momento achei que seria o nosso fim. Mas então um vento forte soprou, levando a névoa e a sombra com ele. Quando abri os olhos, o cemitério estava silencioso novamente, mas o peso no meu peito permaneceu por dias. Nunca mais voltei àquele lugar, e até hoje sinto que algo me observa nas noites de lua cheia. Dona Maria, com seus olhos cheios de sabedoria, apenas sorriu quando contei a história e disse: "Algumas coisas não devem ser desafiadas, meu filho." Relato 2. Casa da Mãe Preta. Em Ouro Preto, a noite parecia mais escura do que o normal. Eu, Ana e meu irmão João decidimos explorar uma casa abandonada na rua direita, conhecida como a Casa da Mãe Preta. Minha avó, Dona Rosa, contava que a Mãe Preta era uma figura temida na cidade, uma mulher que fez pactos sombrios para proteger seus segredos. A casa parecia viva, com suas paredes de taipa rangendo como se sussurrassem segredos. O ar dentro era pesado, com um cheiro de mofo e algo que lembrava incenso velho. Quando entramos na sala principal, uma corrente de ar frio apagou nossa lanterna e ouvi um som que parecia um choro abafado vindo do andar de cima. João, que sempre foi mais cético, tentou brincar: "É só um gato, Ana." Mas sua voz tremia. Subimos as escadas, cada degrau rangendo sob nosso peso, e o som do choro ficava mais claro, quase humano. No corredor, uma porta entreaberta balançava sozinha e dentro do quarto vimos uma figura. Era uma mulher, ou o que restava dela, envolta em um véu preto esfarrapado.
Seus olhos brilhavam como brasas e sua pele parecia derreter, revelando ossos amarelados. "Vocês vieram me buscar?" Ela perguntou, com uma voz que parecia vir de um túmulo. Meu coração disparou e João agarrou meu braço, me puxando para trás. "Ana, isso não é normal, vamos embora." Mas eu não conseguia me mexer, hipnotizada por aqueles olhos ardentes. Lembrei das histórias de Dona Rosa, que dizia que a Mãe Preta buscava vingança contra aqueles que profanavam sua casa. "Deus nos proteja", sussurrei, apertando o escapulário que minha avó havia me dado. A figura avançou e o chão sob nossos pés parecia tremer. De repente, o sino da igreja de São Francisco tocou ao longe e a figura parou, como se o som a tivesse ferido. Aproveitamos o momento e corremos escada abaixo, tropeçando nos degraus gastos. Quando chegamos à rua, a porta da casa bateu com força atrás de nós, e o som do choro ecoou uma última vez antes de desaparecer. Nunca mais voltei àquele lugar, mas até hoje sinto um vazio que não explica. João, que nunca acreditou em nada sobrenatural, agora carrega um terço no bolso e evita passar por aquela rua à noite. Dona Rosa, ao ouvir nossa história, apenas balançou a cabeça e disse: "Alguns segredos devem permanecer enterrados, meus filhos." Relato 3. Engenho de Açúcar. Nunca vou esquecer aquela noite em Sabará. Eu, Pedro e meu tio Antônio estávamos voltando de uma festa quando decidimos passar pelo velho engenho de açúcar abandonado. Tio Antônio, que conhecia Sabará desde menino, dizia que o engenho pertenceu a uma família que desapareceu sem deixar rastros. O canavial ao redor parecia engolir a luz da lua, e o cheiro de cana seca misturava-se a algo podre, como se a terra estivesse amaldiçoada. Quando paramos o carro para verificar um barulho estranho, uma figura flutuante surgiu entre as canas, seus olhos brilhando como brasas. Tio Antônio gritou: "Entra no carro, Pedro!" Mas eu estava congelado, sentindo um frio que não explicava. A figura parecia uma mulher, mas sua forma era distorcida, com braços longos demais e uma boca que se abria em um grito silencioso. O ar ao nosso redor ficou gelado, e o motor do carro começou a falhar, como se algo estivesse sugando a energia. "Deus me livre", murmurei, lembrando das orações que minha mãe me ensinou. Tio Antônio, com o rosto pálido, começou a rezar alto, pedindo proteção. A figura parou a poucos metros de nós, e por um momento achei que seria nosso fim. Mas então um raio cortou o céu e a figura recuou, como se a luz a tivesse assustado. Conseguimos ligar o carro e fugimos, com o som do canavial balançando atrás de nós, como se algo nos perseguisse. No dia seguinte, tio Antônio me contou que aquele engenho tinha uma história sombria. Uma mulher, dona do lugar, havia feito coisas terríveis para manter sua riqueza e sua alma nunca encontrou paz. "Alguns lugares guardam mais do que memórias, Pedro", ele disse com um olhar distante. Nunca mais passei por aquele caminho, e até hoje sinto um arrepio toda vez que ouço o som do vento balançando as folhas. Minha mãe, ao saber do ocorrido, apenas pegou meu rosário e disse: "Você foi protegido, meu filho, mas nunca mais desafie o que não entende." Relato 4. Pedras Misteriosas, Santa Rita do Sapucaí. 538 palavras. Em Santa Rita do Sapucaí, Mateus e eu, Gabriel, decidimos explorar as famosas Pedras Misteriosas, um lugar que minha avó, Dona Clara, sempre mencionava com medo. Ela dizia que aquelas pedras eram um portal para algo que não pertencia a este mundo. A floresta ao redor parecia viva, com o som de grilos cessando abruptamente, como se algo nos observasse. Quando chegamos às pedras, uma fenda escura parecia pulsar como se respirasse. De repente, uma sombra começou a emergir da fenda e um som grave, quase como um cântico, ecoou ao nosso redor. Mateus agarrou meu braço e sussurrou: "Gabriel, corre!"
mas meus pés estavam grudados ao chão. A sombra tomou forma. Uma figura esguia com olhos que pareciam brasas, e sua presença era tão pesada que senti meu peito apertar. Vocês vieram nos libertar? Uma voz ecoou, como se viesse de dentro da terra. Lembrei das histórias de Dona Clara, que dizia que as pedras eram guardiãs de espíritos presos e que apenas uma oração sincera poderia acalmá-los. Senhor, nos proteja, murmurei, apertando o crucifixo que minha avó havia me dado. Comecei a rezar, e Mateus, que nunca foi de acreditar nessas coisas, juntou-se a mim, sua voz tremendo. A figura recuou, e a fenda nas pedras pareceu se fechar, como se engolisse a sombra de volta. O ar ficou mais leve, e o som dos grilos voltou, mas o peso no meu coração permaneceu por dias. Nunca mais voltei àquele lugar. E Mateus, que antes ria das histórias de Dona Clara, agora carrega um escapulário no pescoço. Minha avó, ao ouvir nosso relato, apenas balançou a cabeça e disse: "Algumas coisas não devem ser tocadas, meus meninos." E aí, amigos do Canal Proibido, sentiram o arrepio com essas histórias? Deixem um emoji de fantasma nos comentários e contem se já passaram por algo assim. Se inscrevam, ativem o sininho e confiram mais pesadelos na descrição. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.